Mudei-me de cidade, de Lisboa para o Porto. Termos de normalizar o mudar de opinião. Porque se há até um ano atrás me dissesse: Mariana, tu vais estar a mudar para o Porto em 2025, eu ia dizer não, eu vou ficar para sempre em Lisboa, vou casar em Lisboa, formar família em Lisboa. E eu acho que vivo muito a minha vida em ciclos. E quando eu sinto que algo se vai fechar e que o ciclo está a terminar, eu não consigo continuar. Para eu conseguir me dedicar à minha próxima fase da minha vida, eu precisava de mudar de cidade. E a partir do momento em que este sentimento bateu em mim, foi tipo, ok, eu agora já não consigo estar aqui. Ganhei tipo uma aversão a Barcelona, à vida que eu estava a ter, ao facto de estar sempre a sair à noite, não estar a quilómetros de distância de casa e da realidade onde nós fomos criados. Permite-nos ter espaço de nós descobrirmos quem é que nós somos mesmo, sem a ideia pré-concebida que nós já temos da nossa cabeça daquilo que somos e também a ideia das pessoas daquilo que nós devemos ser. Eu sentia aquele bichinho, eu tenho de explorar o digital. E isto só vai acontecer se eu tiver onde as coisas acontecem, que é Lisboa. Porque a minha perspectiva de Lisboa era, eu vou para lá para fazer acontecer. Eu estava a ganhar zero com o digital, há 3 anos atrás. Mas eu vou fazer com que isto aconteça. E eu quero que isto seja o meu trabalho, quero ser capaz de me despedir e não ter de depender de outras pessoas, dar de caras com o facto de que, tipo, chegaste lá e não era isso tudo. Não era bem aquilo que tu querias. Isto não me trouxe a felicidade que eu estava à espera que trouxesse. Em Lisboa foi mesmo onde eu aprendi a ser verdadeiramente independente, a desenrascar-me sozinha e a sentir-me muito sozinha e depois mais tarde descobrir que eu gosto muito da minha companhia. E agora chegamos à quinta caixinha. À quinta fase, que é o Porto. Não é fácil, eu sei, mas, amiga, faz parte. Encontramos-nos domingo à hora de costume. Olá, estamos de volta para mais um episódio a solo e hoje estou aqui com um misto de emoções e também é um tema que me traz muito este misto de emoções e que eu quero muito falar aqui e quero não só explorar a minha perspectiva da coisa, mas também dar os meus insights sobre tudo aquilo que este tema me trouxe, que é mudar de cidade. É um misto de emoções porquê? Porque temos muito medo de irmos para o desconhecido, mas ao mesmo tempo o entusiasmo de começar uma nova vida. E porquê é que eu estou aqui a falar sobre este tema hoje? Porque é que eu acho que faz sentido na minha vida eu falar isto? Porque eu partilhei a semana passada, mas eu estou em processo de mudar de cidade, na verdade mudei-me de cidade, de Lisboa para o Porto, e eu vou contar um bocadinho neste episódio onde é que eu já andei a morar, em que cidades, em que fases de vida é que isso aconteceu, explicar o porquê de agora fazer sentido esta minha nova fase, nova rotina noutra cidade e também tudo aquilo que eu acho que todas estas experiências me trouxeram e me levaram onde estou hoje. E terminando com o facto de que termos de normalizar o mudar de opinião. Porque se há até um ano atrás me dissesse: Mariana, tu vais estar a mudar para o Porto em 2025, eu ia dizer não. Eu vou ficar para sempre em Lisboa, vou casar em Lisboa, formar família em Lisboa e vai ser a minha cidade para sempre. E aqui estamos. Portanto, mudei-me para o Porto. E vamos falar sobre isso. Portanto, vamos um bocadinho atrás. Eu sou a minha cidade natal, a minha cidade de onde eu nasci e cresci, é Vila do Conde, que para quem não conhece, que acho estranho não conhecerem, mas é a maior do Porto, mais ou menos, é onde é o Rio Ave. E eu cresci lá, sempre fiz escola lá, até ao meu 9º ano fui estudar para o Porto. E tive 7 anos a estudar no Porto. E quando eu dei esse passo para ir para o Porto, seja no secundário como na faculdade, eu sentia que a minha vida, eu tinha 2 vidas e sentia que era tipo uma vida da Ana Montana, estão a ver? Então quando eu apanhava aquele metro em Vila do Conde para ir para o Porto, estudar neste caso, eu era uma nova pessoa que estava a entrar numa nova realidade. Eu tinha muito esta sensação de bolha quando eu estava no Porto, porque eu tinha a minha vida, os meus amigos e a minha comunidade e família em Vila do Conde, que era a Mariana desde sempre, a Mariana pequenina, da criança, a Mariana da ginástica, que a minha vida toda também em Vila do Conde sempre foi muito à volta, desde que eu nasci, à volta da ginástica acrobática. Corta para Mariana do Porto, que é uma Mariana que já é mais extrovertida, que já não é Mariana tímida que era antes,
Eu sinto que quando nós temos estas mudanças de cidade e também principalmente em fases de vida em que são muito marcantes, porque foi tipo a minha mudança para o secundário e estamos em crescimento, marca muito a nossa personalidade, porque é quase como se eu tivesse espaço para ser uma nova pessoa. E na altura eu sinto que eu senti isso quando eu fui para o Porto. Eu tinha espaço para, ok, agora ninguém me conhece de lado nenhum, ninguém sabe quem é que eu sou, ninguém sabe que eu sou a Mariana tímida, que tem medo de falar em público e de ansiedade social. Eu posso ser outra Mariana no Porto. E eu sinto que aconteceu muito isso. Eu descobri uma nova faceta minha quando fui para o Porto e que a partir daí também comecei a explorar outros lados meus, o lado do empreendedorismo, o lado das redes sociais, tudo isto que acabei por abrir espaço para isso acontecer, estão a ver? Então eu sinto que o Porto foi a minha segunda vida, e apesar de eu não ter vivido propriamente lá, eu continuava a morar em Vila do Conde e a fazer a minha rotina no Porto, eu sinto que tinha espaço para ser outra pessoa. E depois dessa experiência no Porto, a minha segunda mudança grande foi para Barcelona, em que no final da minha licenciatura fui estudar para Barcelona o meu mestrado, estive lá a morar 1 ano e meio, e que depois então continuei lá a trabalhar, etc. E aí foi a minha terceira versão. Sinto que tive uma terceira vida, pude explorar, lá está, outro lado meu, o lado muito mais internacional, o lado de pessoa solteira, porque eu no Porto estava a namorar, portanto o lado de pessoa solteira, agora sim o lado mesmo a sério de redes sociais, de ninguém me conhecer de lado nenhum, de fazer vlogs e gravar tudo e falar para as câmaras e ter o à vontade de fazer, o lado de explorar toda a minha personalidade enquanto pessoa a falar inglês, que era uma coisa que eu nunca tinha feito antes, e para mim foi um desafio enorme quando mudei para lá a fazer isso. Eu entrei para Barcelona a morar, tipo, desde o primeiro dia com 2 americanas, que falam, obviamente, fluentemente americano, tipo, a toda a hora, e era um desafio enorme para mim. E aí abriu-se uma terceira caixa da Pandora, da outra personalidade, a Mariana ainda mais extrovertida, a Mariana que conseguia conhecer, tipo, 10, 15, 20 pessoas por dia e encontrar uma forma de se sentir mais confortável nisso, disso deixar de ser um desafio tão grande. Imaginem, olhando para trás, já estamos na terceira vida, em que começou com a Mariana super tímida em Vila do Conde, que era mesmo fechada, que tinha dificuldade em fazer amizades, em se abrir para os outros, e de repente já estamos em Barcelona, rodeada de pessoas diferentes de todo o lado, a ser uma nova pessoa também em Barcelona. E eu acho que vivo muito a minha vida em ciclos, e quando eu sinto que algo se vai fechar e que o ciclo está a terminar, eu não consigo continuar. Eu não consigo fechar este pensamento na minha cabeça. E em Barcelona isto foi muito claro para mim, porque foi um ciclo em que eu estava muito focada em aproveitar a vida ao máximo. Nós saíamos imenso, íamos a imensas festas. Foi um ano mesmo muito divertido, mas depois, passando a transição do mestrado para trabalhar, já não me estava a fazer sentido eu estar ali. Porque eu estava a sentir que eu queria continuar a explorar os meus negócios mais do que o trabalho corporate que eu estava a ter, que eu estava a trabalhar numa agência de marketing, estava a trabalhar no departamento de marketing deles, mas sentia que para eu conseguir me dedicar à minha próxima fase da minha vida, eu precisava de mudar de cidade. E a partir do momento em que este sentimento bateu em mim, foi tipo, ok, eu agora já não consigo estar aqui. Ganhei tipo uma aversão a Barcelona, à vida que eu estava a ter, ao facto de estar sempre a sair à noite e já não me identificar tanto com aquele estilo de vida e querer mais e querer explorar as minhas redes sociais e na altura também a Flare. Então comecei a criar aquela aversão à vida que eu estava a levar e a associar isso muito a Barcelona. E foi aí que eu tomei a decisão que eu tinha de voltar para Portugal para conseguir explorar os meus outros negócios e, neste caso, abrir uma nova porta para a quarta vida da Mariana, digamos assim. Eu acho que Barcelona foi mesmo o meu verdadeiro sair do ninho, sabem? Porque o Porto, obviamente, deu-me muito mais liberdade, porque quando eu saía de Vila do Conde, apanhava o metro e ia para o Porto, eu sentia muito mais liberdade do que quando estava a estudar na minha própria cidade, mas a verdadeira sensação de sair do ninho e de estar rodeada de outras realidades só aconteceu quando eu fui para Barcelona, para fora. E acho que é esta sensação de ter de me descobrir numa nova cidade e num novo ambiente que nos faz mesmo crescer. E eu digo muitas vezes que sinto que quem viaja muito, durante muito tempo, ou quem estuda fora, tem outra perspectiva da realidade cá dentro e que consegue ver as coisas de outra forma,
que ficando cá e ficando na cidade natal para sempre, não se consegue ter esta perspectiva. Por muito que queiramos envolver-nos em comunidades e conviver com pessoas diferentes, não há nada que pôr-nos mesmo no desafio e no desconforto faz-nos crescer de outra forma que é inexplicável. O ir para uma cidade nova, de repente estou em Barcelona completamente sozinha, não conheço ninguém, não falo a minha língua, vou começar a morar com pessoas que falam inglês e eu não estou habituada a esta realidade e de repente estou inserida num meio em que estão gente de todo lado, em que eu estou a conhecer muita gente nova. Tudo isto é um desafio gigante. Surgem problemas, não tens os pais para ligar e para chegarem e resolverem o problema que estás a ter no momento. E é esta necessidade de desenrasque que eu acho que nos faz depois nós nos descobrirmos mais rápido estando lá fora. E acho que também o estar a quilómetros de distância de casa e da realidade onde nós fomos criados permite-nos ter espaço de nós descobrirmos quem é que nós somos mesmo, sem a ideia pré-concebida que nós já temos na nossa cabeça daquilo que somos e também a ideia das pessoas daquilo que nós devemos ser. Eu acho que isto é um ponto muito importante porque é normal que ao longo dos anos nós vamos criando uma imagem nossa e as pessoas à nossa volta também nos vão associando com uma determinada coisa. E o sair de cidade, sair de casa, ir viver fora, permite explorar mesmo quem é que tu queres ser, sem estas regras todas pré-definidas que já existem, tuas e de outras pessoas em ti. Quem é que tu, sem limites, quem é que tu queres ser e tu podes escolher abraçar todos esses lados que se calhar estavam escondidos porque já tens muitos limites impostos por ti e pelos outros à tua volta. Então regressa a Portugal, continuando na nossa historinha, regressa a Portugal, neste caso voltei para a Vila do Conde. Estive lá a morar 2 meses, mais ou menos, e foi tipo, ok, time to go, porque eu já estive a morar fora de casa, eu não consigo voltar agora a viver num quarto, digamos assim, a não ter tanta a minha independência e a voltar para uma cidade muito pequena comparada com Barcelona. E eu sentia aquele bichinho, eu tenho de explorar o digital, eu tenho de explorar as redes sociais, eu tenho de explorar a Flare. E isto só vai acontecer se eu tiver onde as coisas acontecem, que é Lisboa. Abrimos aqui a nossa, então, primeira caixa Vila do Conde, Porto, Barcelona, quarta caixa, temos Lisboa. E aí abrimos este novo capítulo, surgiu a oportunidade de um quarto para alugar na casa de uma amiga, e eu tipo, bora lá, é isso mesmo que eu preciso, só preciso de um espacinho para começar. E vim para Lisboa muito naquela de, inicialmente até foi, eu vou testar, até vou estar neste quarto, não vou ter um contrato de casa nem nada, tipo, nem sequer sei se me vou dar bem em Lisboa ou não, mas eu vou testar, porque eu nesta altura ainda estava a trabalhar para Barcelona remotamente, então ainda estava tipo meio que cá e lá, ainda tinha de ir muitas vezes a Barcelona, portanto, mais vale pôr só assim um pezinho dentro e não entrar lá de cabeça em Lisboa e vamos ver como é que as coisas correm. E o que é que esta quarta caixa significa para mim? Significa descobrir principalmente o meu caminho em termos profissionais. Eu estou há 3 anos em Lisboa, bate agora mesmo precisamente nos 3 anos, e foram 3 anos do hustle, de loucura, de querer ir a todo lado e estar com toda a gente, porque a minha perspectiva de Lisboa era, eu vou para lá para fazer acontecer. Eu estava a ganhar 0 com o digital quando mudei para Lisboa, há 3 anos atrás, 0. Mas eu vou fazer com que isto aconteça. E eu quero que isto seja o meu trabalho, eu quero ganhar dinheiro daqui, quero ser capaz de me despedir e não ter de depender de outras pessoas, quero criar o meu próprio trabalho. Então foi eu quero chegar a todo lado, vou dizer que sim a todas as oportunidades, toda a gente convida-me para isto ou aquilo, eu vou, porque é aqui que eu estou para fazer acontecer. Se fosse para dizer que não, eu não precisava estar em Lisboa. Para estar em minha casa, eu podia estar em qualquer lado, podia estar no Porto, em Vila do Conde, o que seja. Então o meu mindset, desde o dia em que me mudei, era, eu vou dizer que sim a tudo, todos os eventos, todas as pessoas, tudo aquilo que me aparece, eu vou lá estar, porque eu quero entrar a sério neste mundo, porque o mundo do digital também é muito está muito centralizado em Lisboa, tudo acontece aqui, em termos de trabalho, toda a gente se conhece porque se convive com eventos e não sei o quê, e depois esta conhece, apresenta aquela, e é muito uma network que parece um mundo muito grande, mas é muito pequenino, toda a gente se conhece, está tudo nos mesmos lados, toda a gente se vê a toda a hora, e eu queria fazer parte disto, eu queria muito fazer parte disto, eu queria que isto fosse a minha vida. Olhava mesmo para este mundo, principalmente o mundo assim dos influencers e
todo este mercado que estamos aqui a falar, de marcas e de agências e de eventos e não sei o quê, eu olhava para isso como um sonho, percebem? É tipo, eu quero muito que aquilo aconteça, quero muito chegar lá, quero também que isto seja a minha vida, quero que o meu dia-a-dia, e olhem só como as coisas mudam, já viram? Quero muito que o meu dia-a-dia seja de manhã acordar, ir a um evento, depois ir fotografar para não sei o quê, depois ir falar para não sei onde, e estar em todo lado e conhecer toda a gente, e tipo, figura pública e não sei o quê. Honestamente, era isto que eu queria. Era isto que eu queria. Tipo, eu vim para Lisboa para isto. Corta para... Aqui estamos hoje a não me identificar com a maior parte disto aqui que eu acabei de contar. Por isso, Lisboa, para mim, esta minha quarta vida, representa mesmo um dos maiores desafios da minha vida. Foi o meu maior processo de autoconhecimento, de descoberta, de tentar me encontrar enquanto pessoa, enquanto amiga, enquanto tudo e enquanto profissional também. E dar de caras com o facto de que, tipo, chegaste lá e não era isso tudo. Não era bem aquilo que tu querias. E agora? O que é que vamos fazer? Isto não me trouxe a felicidade que eu estava à espera que trouxesse. Não trouxe. Não é bem por aqui o caminho. E foi aquele momento de, ok, não é isto, mas é o quê? Bora para Bali. Bora nos descobrir. Pronto, e no fundo, Lisboa representa muito isto. Representa uma fase muito importante na minha vida de tentar descobrir o meu caminho, de tentar perceber qual é que é o impacto que eu quero ter no mundo, qual é que é o meu propósito, descobrir que a felicidade depende de mim, depende da vida que eu quero construir para mim e que não tenho de seguir um padrão, não tenho de seguir a mesma rota que toda a gente segue só porque é o normal, não tenho de gostar de fazer parte deste meio só porque parece giro de fora, e posso encontrar o meu espaço e ser feliz nele e estar no digital sem todas estas pressões e todas estas pressões que eu não gosto tanto. Portanto, encontrar um caminho, encontrar um espaço, um safe space que me preencha no digital. E é um bocadinho disso que eu tenho vindo a fazer e que me tem dado mesmo muito gozo ao longo dos últimos meses, seja este podcast, seja aquilo que eu partilho na internet e o descobrir-me também enquanto minha melhor versão, digamos assim. Mas em Lisboa foi mesmo onde eu aprendi a ser verdadeiramente independente, a desenrascar-me sozinha, a perder-me e a sentir-me muito sozinha e depois mais tarde descobrir que eu gosto muito da minha companhia. Foi construir uma carreira e encontrar a minha voz depois disso. E agora chegamos à quinta caixinha, à quinta fase, que é o Porto. Ai bem, como é que eu vou explicar isto? E vamos à nossa pausa habitual do episódio para falarmos um bocadinho sobre saúde mental, mais propriamente sobre o patrocinador deste episódio, que é a Highwell, uma plataforma de terapia online. E como é que isto acontece? No fundo, vocês fazem o download da aplicação e depois todo o processo terapêutico é feito no próprio telemóvel. Preenchem todas umas características iniciais, também explica um bocadinho do porquê de vocês quererem avançar para a terapia, porque depois a própria aplicação é que vai fazer um match com os psicólogos que eles já têm. Têm tipo mais de 1500 psicólogos, então eles depois fazem um match de acordo com aquelas áreas em que vocês sentem que precisam trabalhar um bocadinho mais. Porque obviamente que os especialistas acabam por se especializar, seja transtornos alimentares, traumas familiares, relacionamentos. Portanto, dentro destes temas, acaba por selecionar as pessoas que fazem mais fit convosco e vocês depois podem ter uma primeira consulta inicial de 15 minutos, experimentam, veem se identificam com a pessoa e se sim, depois podem então avançar para as consultas normalmente semanais que acontecem na aplicação. Eu tenho um código de desconto que dá direito a 15% de desconto para estas consultas depois da primeira consulta inicial, que é 15 Mariana Ribeiro. Portanto, se vocês quiserem experimentar estas consultas da Highwell e no fundo dar este passo para a terapia, acaba por ser muito mais fácil, sendo tudo através do telemóvel e também acontecendo este match naturalmente de acordo com aquilo que vocês mais estão à procura. Portanto, fica aqui a minha recomendação e espero mesmo que vos ajude a dar este passo. O Porto, ao longo dos últimos meses, tem-me chamado imenso. E eu nunca pensei, sempre me perguntavam: Mariana, tu veste no Porto, veste a voltar, a formar família, a calmar no Porto? E não. Desde que me mudei para Lisboa, os primeiros 2 anos em Lisboa eu dizia: não, eu vejo-me aqui.
Eu vejo-me aqui para sempre. Vejo-me aqui, a criar a minha famíliazinha aqui. E nos últimos meses eu comecei a sentir uma grande vontade de voltar ao Porto. E eu não conseguia perceber porque é que isto estava a chamar-me. E eu sou uma pessoa que eu ouço muito o meu instinto, sigo muito o meu instinto em tudo. E quando eu ponho uma ideia na cabeça, é difícil de atirar. E ainda há uns tempos eu estava a falar num podcast sobre isto, sobre o tomar decisões de forma mais consciente. Eu, para tomar esta decisão quanto ao Porto, eu tive mesmo de tomar a decisão com pés e cabeça. E de forma consciente, porque se eu tivesse, logo no primeiro dia em que me veio o pensamento à cabeça, tomado a decisão, como a maior parte das vezes eu faço, poderia depois mais tarde vir-me a arrepender disso. E eu quis garantir que aquela sensação de que eu estava a ter era uma sensação que não era do momento, mas era uma sensação mesmo que vinha mais profunda do que isso. Então eu fiz mesmo, ao longo dos meses, fui pensando todos os dias, até eu fiz uma lista de sim ou não. E em que eu punha ao dia, punha tipo, hoje me apetece-me ir para o Porto, sim ou não. E eu fiz isto durante muito tempo, para perceber se havia mais sims que não, se havia um padrão, se aquilo era uma ideia mesmo que eu queria mesmo, ou era só tipo um instinto do momento de querer estar mais perto da minha família. Porque Lisboa continua a trazer-me esta sensação de que eu amo esta cidade. É incrível, adorei o tempo que estive aqui, mas falta-me algo, percebem? E eu tive durante muito tempo a ter uma sensação esquisita de tipo, estava a fazer a minha rotina. Hoje em dia a minha vida já não é tanto neste meio rodeado de gente a toda a hora. Acaba por ser uma rotina muito solitária, muito sozinha, que está tudo bem com isso, mas eu muitas vezes estava a fazer a minha rotina e olhava à minha volta e pensava, pá, o que é que eu estou aqui a fazer? A ver depois a minha família em almoços, a isto, aquilo, as minhas amigas todas juntas. Pá, o que é que eu estou aqui a fazer? Aquilo que eu vim cá fazer, já fiz. Encontrar o meu espaço, encontrar a minha voz, encontrar o meu caminho, já encontrei. E comecei a perceber que quando eu estou no Porto, eu tenho muitas saudades da minha vida de Lisboa, da minha rotina, da minha casa, da minha independência. Quando eu estou em Lisboa, eu tenho muitas saudades das pessoas de lá, da vibe do Porto, da vibe mais calma, de ritmo desacelerado. Tenho muitas saudades disso. Então foi juntar um mais um, comecei a pensar, ok, se aquilo que te está a trazer Lisboa, que tu mais estás a sentir saudades, é a casa, rotina, independência, tu podes criar isso no Porto. E no fundo foi esta a minha ideia, de alugar uma casa no Porto. Portanto o plano vai ser este. Eu sou de Vila do Conde, mas eu não vou viver para Vila do Conde, vou viver para o Porto, porque também 7 anos da minha vida foram passadas a estudar no Porto. Portanto as minhas amigas estão todas no Porto. E também em termos de ginásios, vida, eu gosto muito da cidade do Porto e quero muito experimentar viver lá. Então para mim também vai ser descobrir nesta minha quinta versão uma nova versão minha, uma nova Mariana dentro desta cidade, que para mim é casa, mas não é assim tanto, sabem? Porque eu quando vou ao Porto, vou muito a correr, e nos tempos em que eu lá estava na FEP, era muito andar ali no polo universitário, e apesar de eu conhecer Porto, nunca explorei muito outros lados do Porto, estão a ver? Então apesar de ser casa, é para mim uma novidade na mesma, porque é uma nova cidade, vou viver pela primeira vez sozinha numa nova cidade e vou viver pela primeira vez sozinha, ponto, porque se calhar não sabem isto, mas eu vim para cá para Lisboa, aluguei um quarto, depois aluguei a minha casa, mas eu aluguei um T2 e sempre, desde que mudei para essa casa, subarrendei o meu quarto, sempre. Amigas, depois conhecidos, depois já passaram por lá 4 pessoas. Portanto, eu nunca tive a experiência de viver sozinha, porque ajudava-me imenso nas contas e pá, tinha companhia, porque também eu não sabia lidar com o estar sozinha. E também é um bocadinho assustador, porque é uma nova fase completamente sozinha, a morar completamente sozinha. Mas eu sinto mesmo que estou no ponto agora certo de explorar isto e de ter esta experiência de ser... Vai ser um desafio, mas é um bom desafio. E acabo por estar muito mais perto, seja das minhas amigas que estão todas no Porto, seja da minha família que está a meia hora de distância. E só pensar em poder ir a casa ao domingo, almoçar, ou poder não falhar a coisas, aniversários, a coisas assim banais do dia-a-dia também, deixa-me mesmo muito feliz, que sinto que foram 3 anos muito intensos, fiz mesmo muita coisa, cresci imenso profissionalmente e pessoalmente, mas estive muito desligada das pessoas que estão lá, estive muito desligada dessa minha versão, das minhas outras 4 caixinhas estive muito desligada e sinto falta disso, sinto falta de
ter a minha família perto, sinto falta de não ter de pegar no carro e serem 3 horas de distância para estar lá e para estar e fazer parte destes acontecimentos. E também a cidade em si traz outra calma e outro lado meu que hoje em dia, se vocês que me acompanham e que viram toda esta minha evolução ao longo dos meses e de descobrir esta minha versão mais inner version, estão a ver, mais tipo comigo e mais a não querer sair à noite e a priorizar outras coisas, faz muito mais sentido o Porto neste momento na minha vida. E porquê é que eu comecei este episódio também a dizer que é um misto de emoções? Porque eu estou com muito medo. Honestamente, sendo mesmo 100% honesta, eu estou com muito medo. E já tomei a decisão há 2 meses, 2 meses e pouco, 2 meses e meio que a decisão está tomada e que eu tenho vindo à procura de casa, mas desde estes últimos 2 meses e meio sempre tive cagadinha de medo. Porque é tipo, será que é a decisão certa? Será que me vou arrepender? E depois se me arrepender e quiser voltar para Lisboa e depois as pessoas vão todas cair em cima de mim porque eu estou a dizer que isto é aquele medo do julgamento alheio que não faz sentido nenhum. I know, a vida é minha e se me apetecer voltar daqui a uns meses a Lisboa eu volto. Mas por outro lado é uma mudança grande, percebem? Porque estou literalmente a fazer mudança de casa, de tudo, e acaba por ser um passo, apesar de ser semi-voltar a casa, para mim é um desconforto na mesma, porque, por exemplo, o facto de eu ter mudado de ideias e de eu há 2 anos atrás há 1 ano atrás me perguntassem, vais-te a viver no Porto? Eu dizia que não. Assusta-me o facto de eu ter mudado de ideias, percebem? Assusta-me o facto de eu estar tão agarrada a uma ideia e depois no final do dia, afinal, não ser bem aquilo que eu queria. Assusta-me, mas ao mesmo tempo eu sei que faz parte e eu sei que isto vai acontecer a vida toda porque nós crescemos, mudamos, vemos outras realidades. Assusta-me mudar de ideias sobre uma coisa que tem tanto impacto na minha vida. Mas ao mesmo tempo, assusta-me ainda mais se eu me deixar estar no sítio onde eu acho que não devia estar. E acho que este aqui é o ponto principal. Eu neste momento, eu sinto em mim, a minha intuição diz-me, Mariana, vai para o Porto. Tu vais ser mais feliz lá. Tu já és feliz aqui, mas lá vais encontrar outra rede de apoio, vais encontrar uma nova versão, a tua 5ª versão, que tu tanto estás atrás, está lá. E vais-te reconectar ainda mais contigo nesta cidade que te traz mais paz, que te traz mais calma, paz de espírito. E arrisca porque vai ser o passo que falta neste recomeço que estás tanto a ter na tua vida. E é isto que eu me digo a mim mesma nos últimos meses e que eu sinto em mim. Acho que é importante nós normalizarmos estas mudanças de opinião, porque muitas vezes acabam por ser entraves. Lá está, eu sou assim, sempre fui assim, sempre disse isto. Agora não posso dizer outra coisa porque eu sempre fui assim, as pessoas acham que eu vou dizer isto. E acham que vou ser assim a minha vida toda. E eu sentia muito isto, por exemplo, com a Flare. Então eu sempre disse que era isto que eu queria, que era este negócio que eu queria. Minha maior dificuldade foi contar para o mundo. Porquê? Porque estou a mudar de opinião. Estou a mudar, já não estou a ser coerente. E acho que há muito este medo de não ser coerente. Mas nós estamos constantemente a mudar. E se queremos abraçar a mudança e as nossas novas personalidades, também temos de abraçar o facto de que vamos mudar de opinião. E eu posso estar aqui hoje a dizer que o Porto é o meu caminho e daqui a 1 ano posso estar a voltar e a dizer que afinal Lisboa é o meu caminho. E tenho de aceitar que isto possa ser uma possibilidade, percebem? E acho que aqui a mensagem mais deste episódio é que é saudável nós aceitarmos que vamos estar sempre em transformação. E eu sei que esta minha nova versão e todas as versões que eu tive levaram-me à versão que eu tenho hoje, que é de todas a mais feliz. E foi ao aceitar que eu precisei de mudar. Aceitar que Barcelona já não era para mim, que já não era uma pessoa de festa, que não era uma pessoa corporate. Aceitar isso. Mudar de opinião. Porque eu sempre achei que ia trabalhar numa grande empresa. Portanto, mudar de opinião quanto a isso. Vir para Lisboa. Perceber que se calhar não é o negócio da roupa. Se calhar não é o mundo do influencing, de mercado, de estar aqui, ir a eventos e isso. Se calhar não é para mim. Aceitar que tudo aquilo que eu trabalhei pode mudar. Mas ao mesmo tempo também deixa espaço para agora vou só experimentar. Vou explorar outro lado meu, que pode não ser este, mas que está mais em linha cada vez mais com a pessoa que eu sou mesmo verdadeiramente e que me faz mais feliz. No core.
em mim, dentro de mim. E deixo aqui uma reflexão também para todos pensarmos um bocadinho sobre isto. Quantas vezes na vida é que vocês já mudaram de opinião sobre coisas importantes? E que efeito é que isso teve depois na vossa vida? Se não vos levou a lados melhores? Porque acho que é importante também fazermos este trabalho de perceber, ok, eu mudei radicalmente e isso assusta muito, mas por outro lado, está a fazer sentido na história porque está-me a levar aonde eu quero chegar, a um ponto melhor do que aquele que eu estava. E portanto, nesta fase, a nível assim mais logístico, eu vou manter muito o contacto com Lisboa, porque o meu trabalho continua a ser aqui, mas vou trocar a minha base, porque eu sentia que eu morava em Lisboa e sempre que ia ao Porto era muito a correr, seja para um aniversário, seja para um trabalho, eu ia a correr, dava o check em toda a gente e voltava para a minha vida cá. E eu vou inverter um bocadinho isso, portanto eu vou ter a minha base no Porto, vou continuar a vir a Lisboa para trabalho, gravar e não sei o quê, mas venho mais a correr a Lisboa e aproveito mais a base no Porto, digamos assim. Portanto, inverter um bocadinho os papéis. Mas continuo a ter, assim consigo ter a minha vida da Ana Montana mais bem distribuída. Ou seja, a dar mais importância, mais priorizar aquilo que para mim faz mais sentido neste momento, que é a minha vida próxima das pessoas à minha volta, da minha família, dos meus amigos, e ter uma sensação mais de casa. Enquanto que o outro lado da Ana Montana é vir mais a correr a fazer os trabalhos e estar presente aqui também, manter também o contacto com as pessoas que eu já criei cá. E falando nisto de pessoas, é um ponto que eu também queria tocar aqui, que é amizades em idade adulta, porque eu no Porto, isto vai ser toda uma descoberta para mim, porque eu no Porto não tenho estas amizades novas, sabem? Ou seja, eu tenho muitas amigas que são família, que são as amigas de secundário e da faculdade, tenho a minha família toda, mas depois, amizades recentes e de idade adulta, não tenho muita gente. Tenho algumas que fui conhecendo aqui ou ali, mas não tenho muitas amizades como as minhas amizades aqui de Lisboa, que são amizades todas que têm tipo 2 anos, 3 anos, e que são as pessoas com quem eu passo o meu dia-a-dia aqui em Lisboa. E que eu vou manter quando venho cá, mas agora quero também descobrir estas novas amizades e criar esta nova rede lá no Porto, porque eu obviamente vou passar muito tempo também com as minhas amigas de sempre, mas quero também explorar este meu lado, seja amizades através de novos hobbies, de pessoas que estejam alinhadas comigo em termos de mentalidade, seja pessoas que também trabalhem por conta própria, também que trabalhem com o digital, portanto explorar, criar a minha base de contactos, networking, etc., a minha rede, lá também no Porto, de estas amizades novas em idade adulta, e acho que vai ser uma fase muito gira. E muito nova para mim também, porque lá está, já estou há 3 anos cá, portanto agora vai ser uma novidade, é tudo novo, é descobrir o ginásio que eu quero ir, é descobrir os cafezinhos novos, é descobrir a zona do Porto em que eu gosto de morar, é descobrir uma nova rotina, novas pessoas, portanto vai ser tudo novo. E apesar de lá estar, sentir muito medo, deixa-me mesmo muito entusiasmada, porque acho mesmo que vai ser uma boa fase. E que está tudo alinhado com aquilo que eu tenho vindo, com o ponto em que eu estou, com o caminho que eu estou a seguir. E quero voltar aqui ao ponto do medo, porque é que eu acho que me traz tanto medo e porque é que eu demorei tanto tempo a partilhar sobre isto no Instagram, porque eu já tinha a casa definida há muito tempo e tive 1 mês a adiar partilhar. E eu acho que isto aconteceu porque o meu medo era que isto parecesse um passo atrás, apesar de não o ser, e eu sei bem que não o é, parecesse aos olhos das pessoas que me acompanham e da sociedade, o voltar a casa, voltar à nossa cidade, muitas vezes é visto como uma derrota, tal como quando eu tive medo de dizer que queria fechar a Flair. Portanto, mais uma vez, é o medo daquilo que possa parecer, quando eu sei perfeitamente tanto o negócio que já não fazia sentido para mim, como isto, eu sei que faz 100% de sentido para mim neste momento e mais nada, nem ninguém tem a dizer sobre o assunto quando a decisão está tomada comigo, mas eu acho que, lá está, acho que é um processo de estar mais confiante na minha decisão e não querer saber, literalmente, aprender a não querer saber do que é que possa parecer. E muito daquilo que a Mel Robbins também fala na Let Them Theory, é tipo, se as pessoas à minha volta acham que aquilo é um passo atrás, let them. Problema deles. Tipo, estás segura da tua decisão? Sabes que vai ser bom para ti? Então, let them. Eu acho que é um bocadinho por aqui. E eu acho que isto depois,
comecei a desconstruir toda esta minha ideia de que estava com medo de partilhar e não sei o quê, e comecei a perceber que isto até era mais um medo meu de eu sentir que aquilo vai-te deixar mesmo mais feliz ou só estás à procura de uma coisa nova, sabem? Será que a tua vida vai ser sempre vivida em ciclos e não vais estar bem em lado nenhum? Não significa que eu esteja mal em Lisboa, mas sabem, obviamente estou à procura de algo diferente. E assusta um bocadinho sentir que, se calhar, pode não ser tudo isso, toda essa ideia que eu pus na minha cabeça, estão a ver? Então, eu acho que é importante, e falando assim de uma forma mais geral, quando tomamos uma decisão assim de mudança, mudar de cidade, mudar de país, é importante seguirmos a regra dos 6 meses, esta regra é, pelo menos, tens de dar 6 meses para construir esta tua nova rotina, esta tua nova rede de apoio, de contactos, e dar uma oportunidade, dar estes 6 meses de oportunidade à cidade para ver se resulta para ti. Acho que isto é importante para tudo, porque tal como sou muito impulsiva a tomar decisões de mudar, também no lado oposto, também muitas vezes sou muito impulsiva de que, isto não está a resultar, não é para mim. E é preciso dar tempo para as coisas acontecerem, porque obviamente eu vou mudar de cidade e vai ser tudo novo, e no início, tudo que é novidade tem muito de divertido e de entusiasmo, como também tem de desconforto, de estou numa nova cidade, já não tenho as mesmas pessoas, já não tenho tanta acessibilidade, já não tenho tanta facilidade em estar a gravar podcast de um dia para o outro, já tenho alguns entraves em termos profissionais de não estar tão perto da minha agência. Tipo, há coisas que obviamente que vão ser entraves, estão a ver, mas que depois é perceber a longo prazo se traz mais coisas positivas do que negativas e se realmente esta decisão, dando 6 meses, faz sentido ou não. E acho que isto aqui obviamente é o meu caso mais pessoal, mas acho que é muito importante dar a oportunidade para as coisas acontecerem, seja mudar de cidade, seja outra coisa qualquer. Muitas vezes, por exemplo, quando nos despedimos de um trabalho e arriscamos a construir uma coisa do zero, muitas vezes é que tentamos 2 meses, não deu, não consegui o meu salário, e voltamos a cair na armadilha de voltar a um trabalho corporate. Se calhar não demos tempo suficiente para as coisas acontecerem. Acho que isto é uma boa mensagem para tudo na vida, que é preciso dar espaço para as coisas acontecerem, principalmente quando é tudo uma novidade. Mas pronto, no fundo era um bocadinho disto que eu vos queria contar, que virei a página, fechei o capítulo da minha 4ª pessoa e que a 5ª está a começar, oficialmente. E que é muito assustador, mas que estou mesmo muito feliz com esta decisão. Estou muito entusiasmada. Estou com medo, mas estou cheia de vontade de começar esta minha nova vida, de procurar uma nova comunidade, de estar perto de quem eu gosto, de ter uma casa muito mais gira e viver sozinha, que também estou muito entusiasmada por esta fase e vou partilhar também tudo, altos e baixos de estar 100% a viver sozinha, de tudo isto que me traz, mas lá está, sem nunca fechar portas a Lisboa, continuar sempre muito envolvida cá na cidade que eu amo, Lisbonita. Amo muito esta cidade e não digo que um dia não volte a morar cá, nunca digas nunca, porque acho que isto mostra mais do que, evidentemente, de que as coisas mudam, as decisões mudam e as opiniões mudam e está tudo certo com isso. Mais uma pergunta para vocês, para vos pôr a pensar. Se te permitisses mudar de ideias, que decisão é que tu farias hoje? Pensem sobre isto. Entretanto, a minha recomendação de hoje, e eu queria recomendar, tenho lido imensos livros, tenho lido obviamente um livro por semana, como estão a par, e li alguns livros deste mês, já vou no 4º, e dos livros que eu li ultimamente, eu tento para o episódio em si trazer um livro que faça sentido para o tema que eu estou a falar. E este livro veio-me logo à cabeça, que foi um livro que eu li em fevereiro. Foi o meu primeiro livro do Manuel Clemente, que não sei se conhecem, mas é o autor mais lido em Portugal de desenvolvimento pessoal. E eu percebo claramente porquê. Porque o tipo de escrita dele agarra imenso. Eu adorei a leitura deste livro porque senti que estava a ler um livro de um amigo meu, sabem? Senti que era tipo muito relatable, com histórias muito terra a terra e muito normais do dia a dia, estão a ver? E senti que a forma de escrita dele não é aquele discurso de desenvolvimento pessoal, de tipo
quase como se falassem de cima para baixo, estão a ver, de tipo Deus, tens a seguir isto, para ser isto. Não, é um discurso muito terra a terra, muito real, quase como se fosse assim, eu senti que este livro foi um abraço, eu gostei mesmo muito. E o livro que eu estou a falar é Sem Ti Não Vais a Lado Nenhum, de Manuel Clemente, que é o mais recente dele, by the way. Ele tem muitos outros livros que eu quero ler, inclusive. Escolhi começar pelo mais recente dele. E eu apontei aqui uma frase do livro que eu achei que fazia sentido eu trazer para este episódio, que é: vivemos em sentido contrário, não estamos nos lugares que nos fazem sentir bem. Esta frase acho que resume muito bem este episódio, porque muitas vezes nós estamos em ambientes ou rodeados de pessoas que sentimos claramente que não nos estão a fazer bem e mesmo assim deixamos-nos estar porque temos medo de mudar. Seja de mudar de opinião ou tomar a decisão efetivamente de mudar, porque há o medo. Pronto, e no fundo estou aqui eu a partilhar a minha experiência e a dizer que estou com medo, mas vou na mesma. E é isto, é esta a mensagem do episódio. Espero que tenham gostado desta reflexão, espero que tenha feito sentido. Não sei se já alguma vez fizeram uma mudança assim grande de cidade, de país, de ambiente. Seja decisão de carreira, é importante. Acho que isto se adapta a tudo. São mudanças grandes que afetam a nossa vida. E eu sei que esta mudança é uma mudança que vai mudar muita coisa na minha vida. Mas, obviamente, que acredito que vai ser para melhor. Por isso é que aqui estou a comunicar sobre isso e a tentar também incentivar a abraçarmos estes nossos novos lados e novos caminhos e novas opiniões, principalmente. Por isso é isto para o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e nós vemos para a semana.